Capítulo 22. Restava ainda a senzala dos tempos do cativeiro. Uns 20 quartos com o mesmo alpendre na frente. As negras do meu avô, mesmo depois da abolição, ficaram todas no engenho. Não deixaram a rua, como elas chamavam a senzala. E ali foram morrendo de velhas. Conheci umas 4. Maria Gorda, Generosa, Galdina e Romana. O meu avô continuava a dar-lhes de comer e vestir. E elas a trabalharem de graça, com a mesma alegria da escravidão. As suas filhas e netas iam lhe sucedendo na servidão, com o mesmo amor à casa grande e a mesma passividade de bons animais domésticos. Na rua, a meninada do engenho encontrava os seus amigos, os moleques, que eram os companheiros, e as negras, que lhes deram os peitos para mamar, as boas servas nos braços de quem se criaram. Ali vivíamos misturados com eles, levando carão das negras mais velhas, iguais aos seus filhos moleques, na partilha de seus carinhos e de suas zangas. Nós não éramos seus irmãos de leite. Eu não tivera estes irmãos porque nascera na cidade, longe da salubridade daquelas úberes de boas turinas. Mas a mãe de leite de Dona Clarice, a tia Generosa, como a chamávamos, fazia as vezes de minha avó. Toda cheia de cuidados comigo, brigava com os outros por minha causa. Quando se reclamava tanta parcialidade a meu favor, ela só tinha uma resposta. Coitadinho, não tem mãe? Nós mexíamos pela senzala, nos baús velhos das negras, nas loucas que elas faziam pelas paredes de taipa para os seus cofres, e onde elas guardavam os seus rosários, os seus ouros falsificados, os seus bentos milagrosos. Nas paredes de barro havia sempre santos dependurados, e num canto a cama de tábuas duras, onde há mais de um século faziam o seu coito e pariam os seus filhos. Não conheci marido de nenhuma, e, no entanto, viviam de barriga enorme, perpetuando a espécie sem previdência e sem medo. Os moleques dormiam nas redes fedorentas. O quarto todo cheirava horrivelmente a mictório. Via-se o chão úmido das urinas da noite. Mas era ali onde estávamos satisfeitos, como se ocupássemos aposentos de luxo. O interessante era que nós, os da casa grande, andávamos atrás dos moleques. Eles nos dirigiam, mandavam mesmo em todas as nossas brincadeiras, porque sabiam nadar como peixes, andavam a cavalo de todo jeito, matavam pássaros de bodoque, tomavam banho a todas as horas e não pediam ordem para sair para onde quisessem. Tudo eles sabiam fazer melhor do que a gente. Soltar papagaio, brincar de peão, jogar castanha. Só não sabiam ler. Mas isto, para nós, também não parecia grande coisa. Queríamos viver soltos, com o pé no chão e a cabeça no tempo, senhores da liberdade que os moleques gozavam a todas as horas. E eles, às vezes, abusavam deste poderio, da fascinação que exerciam. Pediam-nos para furtar coisas da casa grande para eles. Laranjas, sapotis, pedaços de queijo. Trocavam conosco os seus bodoques e os seus peões pelos gêneros que roubávamos da despensa. E nos iniciavam nas conversas picantes sobre as coisas do sexo. Por eles comecei a entender o que os homens faziam com as mulheres, por onde nasciam os meninos. Eram uns ótimos repetidores de história natural. Andávamos juntos nas nossas libertinagens pelo cercado. Havia um quarto dos carros onde iam ficando os veículos velhos do engenho. Dali fazíamos uma espécie de lupanar para jardim de infância. A nossa doce inocência
perdia-se assim nessas conversas bestas, no contato libidinoso com os moleques da bagaceira. As negras, porém, nos respeitavam. Não abriam a boca para a imoralidade na frente da gente. Estavam elas nas suas palestras de intimidade de cada uma e mal nos viam, mudavam de assunto. E, no entanto, recebiam os seus homens no quarto com os filhos. O meu primo Silvino nos contou um dia o que vira no quarto da negra Francisca. Zé Guedes numa cama de vara ringindo. E todo ano pariam o seu filho. Avelina tinha filho do Zé Ludovina, do João Miguel Destilador, do Manuel Pedro Purgador. Herdavam das mães escravas esta fecundidade de boas parideiras. Eu vivia assim, no meio dessa gente, sabendo de tudo que faziam, sabendo de seus homens, de suas brigas, de suas doenças. No quarto da negra Maria Gorda não se podia entrar. Nunca conseguimos nos aproximar desta velha africana. Ela não sabia falar, articulava uma meia língua, e na hora do almoço e do jantar, saía da louca pendida em cima de uma vara para buscar a ração. Gritava com os moleques e as negras, com aqueles beiços caídos e os peitos moles dependurados. Era de Moçambique, e com mais de 80 anos no Brasil, falava uma mistura da língua dela com não sei o quê. Esta velha fazia-me medo. As fadas perigosas dos contos da Sinhá Totonha tinham muito dela. O seu quarto fedia como carniça. Na noite de São João, era na sua porta somente que não acendiam fogueira. O diabo dançava com ela a noite inteira. Eu mesmo pensava que a negra tivesse qualquer coisa infernal, porque nela nada senti, nunca, de humano, de parecido com gente. Todos na rua temiam a Maria Gorda. À tardinha, sentava-se num caixão à porta da casa para fumar o seu cachimbo de canudo comprido, mas ficava sozinha, resmungando ninguém sabe o quê. A velha Galdina era outra coisa, africana também, de Angola. Andava de muletas, pois quebrara uma perna fazendo cabra cega para brincar com os meninos. Fora ama de braços de meu avô, e todos nós a chamávamos de vovó. As negras queriam-lhe um bem muito grande. A tia Galdina era para elas uma espécie de dona da rua. Não se falava com ela gritando e davam-lhe o tratamento de vossa mercê. Eu vivia em conversa com ela, atrás das suas histórias da costa da África. Viera de lá com 10 anos. Furtaram-na do pai. Um seu irmão a vender aos compradores de negros e marcaram-na no rosto a ferro em brasa. Contava sua viagem de muitos dias. Os negros amarrados e os meninos soltos. De dia, botavam todos para tomar sol, onde viam o céu e o mar. Já estava contente com aquela vida de navio. O veleiro corria como o vapor na linha. E um dia chegaram em terra. Ela passou muito tempo ainda para ser comprada. Os homens que vinham queriam mais gente grande e molecas taludas. A vovó contava que via almas, pássaros brancos batendo asas pelas paredes. Na viagem, estas almas, de noite, ficavam voando por cima dos negros amarrados e nos ensinava uns restos de palavras que ela ainda sabia de sua língua. Na noite de Natal, botavam os bois no carro para a velha Galdina ir ouvir missa no Pilar e davam colchões velhos para a cama dela. Por qualquer coisa chorava como uma criança. Quando queriam pegar a gente para uma surra, era para junto dela que corríamos. Ela pedia pelos seus netos com os olhos cheios de lágrimas. A velha generosa cozinhava para a casa grande. Ninguém mexia num cacareco da cozinha a não ser ela. E viessem se
ter nos seus serviços que tomavam gritos, fosse mesmo gente da sala. Tinha não sei quantos filhos e netos. Negra alta e com braços de homem, tirava uma taxa de doce do fogo sem pedir ajuda a ninguém. Só falava gritando, mas nós tínhamos tudo o que queríamos dela. A negra generosa era boa como seus doces e as suas canjicas. Era só pedir as coisas no seu ouvido e ela nos dar, sem ligar importância às impertinências da velha sinhazinha. Quem quisesse mandar na cozinha, que viesse para a boca do fogo. E quando iam reclamar qualquer coisa, saía-se com 4 pedras na mão. Que se quisessem era assim. Tempos de cativeiro já tinham passado. Distribuía com os moleques do pastoreador as rações de carne de Ceará e farinha seca. E o fazia aos gritos, chamando sem vergonho a todos eles. Não se importavam, porém, com essa raiva da velha generosa. Os moleques sabiam que o coração dela era um torrão de açúcar, pois dava remédios para suas tosses e as suas feridas e remendava-lhes os farrapos das roupas. A senzala do Santa Rosa não desaparecera com a abolição. Ela continuava pegada à Casa Grande, com as suas negras parindo, as boas amas de leite e os bons cabras do eito. Capítulo 23. Depois do jantar, o meu avô sentava-se numa cadeira perto do grande banco de madeira do alpendre. O gado não havia chegado do pastoreador. Lia os telegramas do Diário de Pernambuco ou dava suas audiências públicas aos moradores. Era gente que vinha pedir ou enredar. Chegavam sempre de chapéu na mão com um Deus guarde Vossa Senhoria. Queriam terras para botar roçados, lugar para fazer casas, remédio para os meninos, carta para deixar gente no hospital. Alguns vinham fazer queixa dos vizinhos. Não podiam ter um pau de roça com os animais do outro destruindo. Os porcos andavam fossando os leilões de batatas e os filhos chupando as caninhas verdes. Não tinham mais paciência, vinham se queixar porque não queriam fazer uma desgraça. Vou mandar chamar aqui o Chico Carpina. Quero saber como isto é mesmo. E ficavam pela banca conversando com as negras, contando dos seus aperreios à tia Maria, chamando-a para madrinha de mais um filho. Outros vinham a chamado do meu avô. Porém, tudo o que diziam dele era mentira. Nunca vendera 1 quilo de algodão na balança do Pilar. Nem estava criando animais de outros engenhos nos pastos da fazenda. Se fosse verdade, podia tocar fogo nos seus troços e botar o gado dentro do seu roçado. O meu avô chamava-os de ladrões, de velhacos, e nem mostravam cara de aborrecidos. Parecia que aquelas palavras feias na boca do velho José Paulino não quisessem dizer coisa nenhuma. Muitos vinham arranjar carros do engenho para fazer mudanças, e alguns dar conta de suas meações com o senhor ou pagar o foro do ano. A todos o meu avô ia dando uma resposta ou passando uma descompostura, mas cedendo sempre no que eles pediam. Uma vez chegou um homem de cara diferente. Estava ali para pedir uma proteção do coronel. Tinha matado um sujeito noiteiro e correra para se valer do meu avô. O velho quis saber do crime. Havia sido por questão de mulher. Vá se entregar ao delegado. Eu não acoito criminoso. Se matou com razão, vai para a rua. Aqui não quero que fique. No júri protejo. Entregue-se à justiça. Conte sua história ao juiz. No meu engenho, nunca protegi criminoso. Quando a gente está de cima, muito bem. Caiu, lá vem a polícia cercando a propriedade. Não estou para isso. Outro dia, o tenente Maurício entrou nas terras do Quincas do Jatobá para prender um criminoso.
e surrou uns moradores que nada tinham com o fato. Pela estrada, iam passando os matutos que voltavam das feiras. Nas terças, em Itabaiana, aos sábados, no Pilar. O meu avô chamava-os para saber quanto dera a cuia de farinha ou a arroba de algodão. Davam notícia de tudo, do preço dos gêneros e dos boatos que corriam. Feijão verde de graça, de fazer lama. O coronel Noborges vai cair na política. A polícia está prendendo o povo do doutor Odilon. Os matutos não podem mais entrar de camisa por fora das calças nas ruas, nem estalar o chicote tangendo os animais. Tem descido muito gado magro do sertão. A carne de sol a 2,08. O doutor Ribeirinho comprou 200 reses para a solta. Feira ruim a do Pilar. O povo anda com medo de Antônio Silvino. Mataram somente 2 bois e sobrou carne no açougue. E com pouco mais apontava o gado chegando do pastoreador. O meu avô levantava-se para ver de perto as vacas e os bois de carro de barriga cheia. Indagava aos moleques em que pasto estiveram. Mandava curar as bicheiras dos animais. Havia sempre um boi ladrão chegando fora de hora. Capítulo 24. Amanhã vamos passar o dia no Oiteiro. Fui dormir assim, com a viagem na cabeça. Estes passeios a outros engenhos de bem perto, eu os fazia com alegria, de todo o coração. De manhã bem cedo, já estávamos prontos, com o carro de boi na porta. Cobriam o carro com uma esteira de piripiri e forravam as tábuas de sua mesa com um colchão. Era a nossa carruagem ronceira, mas segura. O carreiro Miguel Targino, grande e agigantado como um São Cristóvão, capaz de tirar sozinho seu carro de um valado, já estava de vara e macaca, esperando o povo para a viagem. Quando a família saía a passeio, chamava-se ele para carrear. Todos os seus irmãos eram mestres carreiros, Chico, João e Pedro Targino. Ele, porém, fazia os serviços da casa grande. O gado na sua mão não apanhava, e ele não ficava sentado na mesa, deixando o carro ao Deus dará. Nunca dera uma virada. Punha-se de vara na mão, chamando os bois de cambão para os atalhos, desviando as rodeiras das pedras na estrada. Ei, labareda! Ei, medalha! E nós saíamos para a grande viagem, com a gente grande sentada e os meninos dependurados pela mesa do carro, pedindo de quando em vez a Miguel Targino, a macaca, para tanger os bois do coice. Chamavam-se Medalha e Javanês os do coice, grandes e largos para bem aguentarem o peso e sustentarem as manobras. Estrela e Labareda os do cambão, pequenos e de pescoços compridos, ágeis os verdadeiros motores do carro. Para estes, a vara de ferrão e a macaca para os do coice. E eles todos atendiam à voz do carreiro. Quando Miguel Targino fazia um "ô" descansado, os do coice enterravam os pés na areia, e ninguém arrastava o carro dali. E com um "ei, labareda", de ordem, os do cambão espichavam o pescoço na canga, e lá ia o carro andando. Ainda tudo estava escuro com a madrugada. A névoa dos altos chegava até os cajueiros. Tudo parecia branco daquele lado, como grandes paióis de algodão. Pelo curral começavam a tirar o leite. Ouvia-se o bate-boca dos moleques na manjedoura. Mas o carro já deixara o cercado do engenho. Ganhava a estrada de São Miguel. Vinham cargueiros com sacos brancos de farinha e caçoás cheios de louças de barro para a feira do Pilar.
O chicote deles estalava naquele silêncio bom da madrugada. Passava-se por casas de moradores ainda com as portas fechadas. Os homens, nus da cintura para cima, já estavam olhando o tempo, enquanto os meninos e a mulher se encolhiam no pobre quente das camas de vara. Os bogaris das biqueiras cheiravam no ar frio. Galinhas empoleiradas em pés de pau, com preguiça de deixar o seu sobrado de galhos. Mais adiante, o sol espelhava pelos partidos, esquentando a folha da cana ainda pingando de orvalho. As casas dos moradores abertas, de porta e janela, com a família inteira no terreiro tomando seu banho de sol, de graça. Às vezes, o carro parava para minha tia falar com as comadres, que vinham alegríssimas dar 2 palavras com a senhora. E os meninos de camisa comprida tomando a bênção à madrinha. Deus te abençoe. E eram mesmo abençoados por Deus, porque não morriam de fome e tinham o sol, a lua, o rio, a chuva e as estrelas para brinquedos que não se quebravam. Depois o carro saía e a casa toda ficava nos olhando até dobrar na curva da estrada. Botavam sabão nos cocões que começavam a chiar. Carro levando gente não cantava. Rodava mundo pelos caminhos. Agora batia-se a porteira do engenho Maravalha. A estrada passava roçando a casa grande. É carro do Santa Rosa. E corriam as primas para falar com a tia Maria. Deviam se apear, tomar café. Chegariam noiteiro muito cedo. Perguntavam por tudo. E a tia Neném, magrinha, querendo saber de José Paulino e por que não viera a sinhazinha. Falavam ao mesmo tempo, mas tia Maria saltaria na volta. E o carro partiu, com promessas de que à noitinha ficaríamos em Maravalha para a ceia. O oiteiro estava bem perto. Passávamos já pelo balde do açude, coberto de folhas de baronesa. E via-se o sobrado branco aparecendo com os pilares de seu alpendre. Os moleques abriam a porteira para o carro. O povo da casa corria para nos receber. Era uma festa da cozinha à sala de visitas. Levaram a tia Maria para mudar o vestido da viagem. Ofereciam roupas de casa para vestir. Davam aos meninos fofas dos outros. As negras do Santa Rosa, todas metidas no seu vestido de recepção, em conversas pela cozinha. Para nós, o oiteiro tinha muito que ver. O senhor de engenho de lá, um primo do meu avô, o coronel Lola, morrera deixando um palácio para os seus. Era a melhor casa de morada da Ribeira do Paraíba. Tinha água encanada até na horta e banheiro de torneira para os criados. O engenho bem tratado, com um sobradinho de varanda para se olhar o serviço. O dia que passávamos ali, anoitecia depressa. Em cima do sobrado, um corta-vento puxava a água para os tanques da serventia. Para mim, aquele ruído do moinho, o batuque compassado dos canos, parecia uma música. Nós mexíamos por todos os canos, com a liberdade que a cerimônia dava às visitas. E os meus primos pequenos de lá abriam-se em gentilezas. Não ficava nada que não víssemos. Havia uma caixa de música com uns cilindros cheios de espinhos, que me deslumbrava com o Trovador e o Carnaval de Veneza. O meu grande número de concerto era o Trovador. Aquela monotonia de canto de igreja tocava minha precoce melancolia. Pensava sempre em minha mãe diante de qualquer coisa triste da vida. Esta lembrança vinha me acompanhando em todos os caminhos da minha sensibilidade e informação.
Capítulo 25. Era um menino triste. Gostava de saltar com os meus primos e fazer tudo o que eles faziam. Metia-me com os moleques por toda a parte. Mas no fundo era um menino triste. Às vezes dava para pensar comigo mesmo. E solitário andava por debaixo das árvores da horta, ouvindo sozinho a cantoria dos pássaros. Meu esporte favorito concorria para estes isolamentos de melancólico. Eu andava pegando pássaros no alçapão e, escondido, passava horas inteiras na expectativa do sucesso. Via o canário chegar, pousar em cima da gaiola, trocar suas carícias com o prisioneiro, lastimar a sorte daquele pobre amigo e depois subir para o alçapão armado, fitar o milho dentro da armadilha, demorar um bocado, na indecisão de quem vai dar um grande passo na vida e cair na cadeia. Mas isso demorava horas a fio. Muitos chegavam, examinavam tudo, punham o bico quase dentro do alçapão e iam-se embora, bem senhores do que se preparava para eles. Enquanto os canários vinham e voltavam, eu me metia comigo mesmo, nos meus íntimos solilóquios de caçador. Pensava em tanta coisa, e um rastejar de calangro nas folhas secas fazia um ruído de coisa grande bulindo. Pensava então naquilo que junto de gente eu não podia pensar. Já estava no engenho há mais de 4 anos. Mudara muito desde que viera de Recife. Para o ano, diziam, iria para o colégio. E o que seria esse colégio? Os meus primos contavam tanta coisa de lá, de um diretor medonho, de bancas, de castigos, de recreios, de exercícios militares, que me deixavam mesmo com vontade de ir com eles. Mas o engenho tinha tudo para mim. Tia Maria tomava conta de mim como se fosse mãe. E a lembrança de minha mãe enchia os meus retiros de cinza. Por que morrera ela? E de meu pai? Por que não me davam notícias? Quando perguntava por ele, afirmavam que estava doente no hospital. E o hospital ia ficando assim, um lugar de onde não se voltava mais. Via gente do engenho que ia para lá, com carta do meu avô, não retornar nunca. E as negras, quando falavam do hospital, mudavam a voz. Foi para o hospital. Queriam dizer que foi morrer. Tinham medo doentio da morte. Aquilo da gente apodrecer debaixo da terra, ser comido pelos tapurus, me parecia incompreensível. Todo mundo tinha que morrer. As negras diziam que alguns ficavam para a semente. Eu me desejava entre estes felizardos. Por que não podia ficar para a semente? Dentro de um navio, enquanto o mundo todo se acabasse, e nesse barco eu me via cercado de tudo que era bicho. E a minha tia Maria, a negra generosa, a vovó Galdina, o meu avô, tudo que me amava estaria comigo. Essa horrível preocupação da morte tomava conta da minha imaginação. Uma ocasião, estava morrendo no engenho um trabalhador. Levaram-me para vê-lo, estendido na esteira, com a boca meio aberta, arquejando. O homem estava na hora da morte. Aquele rosto lívido e molhado, todos aqueles olhos revirando e a boca caída não me fizeram dormir à noite. Acordei aos gritos, com o homem do engenho perto de mim. Não deviam ter levado esse menino para ver essas coisas. E a morte deixou essa imagem gravada em minha memória. Vira também a prima Lili no seu caixãozinho de rosas. Mas não parecia morta, minha pobre prima. Ela fora assim mesmo em vida, tão branca, que morta mudara pouco. O homem do engenho não me deixava ficar sozinho no escuro.
Era ele que eu via quando se apagava a luz para dormir. E só podia dormir com uma pessoa junto de mim. Fiquei um menino medroso. De dia, porém, esperando os meus canários, amava a solidão. Era ela que deixava falar o que eu guardava por dentro. As minhas preocupações, os meus medos, os meus sonhos. O mundo de um menino solitário é todo dos seus desejos. Tudo eu queria ter nesses meus retiros. O tesouro da história de Trancoso, o cavalinho de sela, aquela vara mágica das fadas que virava em tudo que a gente quisesse. Eu desejava também que a velha sinhazinha morresse. Então começava a ver a minha inimiga trucidada, com os cavalos desembestados puxando-lhe o corpo pelos espinhos. Sentia um prazer sem limites quando me caía um canário no alçapão. Não ia para um almoço entretido com a gaiola da chama. Procuravam-me por toda parte. Minha tia Maria ameaçava de soltar tudo quanto era passarinho. Nem come mais só pensando em canários. Absorvia-me inteiramente com o esporte cruel. Deixava os moleques e os primos para um canto, mas os meus canários não cantavam. Vi-os soltos, contrinados de estalos, dando seus concertos nos galhos